Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. A nossa reunião está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. E peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Problemas pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de roubos alheios, de pedidos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através do simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, é fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra, pela esperteza. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos de luz. Por favor, Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia e tua compaixão. Perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato sucesso. Amém. Que assim seja. Obrigado, Rubem. Seja bem-vinda, Carol. Que vamos ler, meninas? Rosinha, vou abrir aqui o Evangelho. E você, Zarinha? O Evangelho, página então 277.
Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucam eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério noutro país em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas na união de sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um a amá-los e a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, cheias, disse que os esposos igualmente o são, e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei de amor, se essa não preside
a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, se não subtraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos, e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente aos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral? Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos? Se restituir-lhes a liberdade? Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares? Eu vou ler mais um pouco, aí a gente já abre para os comentários. O divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito. Isso é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele? Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Isso significa, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus. As uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se ter em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica de Moisés, nesse caso, prescrevia
a lapidação, né? Que era o apedrejamento. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e encontrou no opróbio que adviria da proibição de um segundo casamento. Ou seja, foi aí uma solução menos violenta, né? Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Bom, comentários? Fred, a gente pode até avançar sobre um dos fatos mais emblemáticos de Jesus, né? Quando Joana, a mulher adulta, estava para ser apedrejada, né? E que ele proferiu aquela frase extraordinária: aquele que não tiver pecados, né, que atire a primeira pedra. E que a partir disso houve uma debandada, né? Ninguém ousou atirar uma pedra. E depois ele ainda complementou, né? Ele abençoou aquela mulher e disse: vai, não peques mais. Algo assim a respeito. Na verdade, né? Viver junto, fazer um relacionamento dar certo, é o maior desafio para qualquer um, seja o homem ou a mulher. É uma dificuldade tremenda. Nós temos que considerar que as mulheres avançaram muito no quesito de conquistas, né? Hoje em dia, as mulheres têm mais liberdade, elas trabalham, elas têm mais informações, né? A formação das mulheres é impressionante, né? Enquanto os homens vão para a faculdade beber, né? E fazer bagunça, elas vão para estudar, né? Por isso nós vemos hoje aí nos tribunais e em vários outros lugares aí, mulheres ocupando cargos de destaque. Então, o que eu sempre preguei, eu procurei fazer, foi preparar. Eu tenho uma filha, ela é uma executiva de sucesso, para ser independente cultural e financeiramente. Porque se ela está no segundo casamento, se ela tiver alguma dificuldade, ela toma a própria atitude e ela é autossuficiente. E é isso que nós temos que procurar impingir nas nossas crianças, né? Preparar nossos filhos para não terem que viver num relacionamento é, doentio, digamos assim, né? Seja na parte do rapaz, seja da mulher, né? Da moça. Então, realmente nós estamos numa encruzilhada, né? Encontrar uma família verdadeiramente harmônica hoje em dia, tem que procurar com aquela lanterna de Diógenes, né? Aquele filósofo que saía com uma lanterna à procura de um indivíduo de reputação ilibada, um ético, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Guardando-se as devidas proporções, né? Obrigado, meu irmão. Por nada, Rubem. Obrigado. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu sempre tive uma frase: casar é muito fácil, conviver, viver junto, aí é muito difícil. Essa frase eu sempre trago comigo, que cada ser humano tem seu jeito, sua forma, sua característica, né? Então, conviver junto, eu acho que é a parte mais difícil na vida, né? Obrigado, Obrigada. Rosângela. Mais alguém? Certa vez eu estava numa viagem de trabalho com um rapaz que era o segundo casamento dele. E eu ainda era solteiro, né? E aí conversa vai, conversa vem. E ele chegou à conclusão, e eu achei muito acertada essa conclusão, de que o casamento não era o casamento que falhava, mas as pessoas.
E as pessoas falhavam por não serem bons perdoadores. E se nós formos pensar, né, o que, o que faz com que uma união continue? O perdão, o amor, né? Você perdoar 70 vezes 7, 7.000 vezes 7, 70.000 vezes 7, e por aí vai. E o outro também, porque, veja, são duas pessoas diferentes. E passado, né, aquela fase do- dos, dos, do- dos hormônios, né, que fazem que tudo tá bom, que você ignora tudo, quando você conhece a pessoa realmente, surgem os contrastes. E veja, nós só crescemos no contraste, né, no atrito. Então, é, é necessário que você releve muito as coisas. E pense que, assim, a paz na sua casa é uma construção, né? E como você constrói a paz? Primeiro, ficando em silêncio quando o outro está nervoso, exaltado, né? Procurando falar as coisas da melhor maneira possível, num momento mais tranquilo, vendo o que você pode fazer, né? Porque geralmente a gente fala, o outro não me fez feliz. O outro não fez isso, não fez aquilo que eu gosto, né? Me ignorou. E nós sabemos que as pessoas conseguem enxergar muito mais em nós as nossas ações do que as nossas palavras. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que eu faço fala tão alto que não escutam o que eu digo, né? Então, são as nossas ações. E o que Jesus disse? Disse para que nós exemplificássemos, né? Então, se alguém te pedir a túnica, dá a capa, se te bater na face direita, né, dá à esquerda, se te convidar a ir 1.000 passos com ele, vai 2.000, ou seja, faça o necessário, né, no limite das suas forças. É claro que eu não estou falando aqui para que ninguém continue casado sofrendo violência, seja moral, física, mas eu digo assim, naquele limite, né? Que a gente percebe o nosso orgulho, né? Porque em casa é que em casa é que a gente é esfolado moralmente, né? Esfolado moralmente, né? No nosso egoísmo, no nosso orgulho, e só assim a gente cresce. Eu uma vez estava fazendo uma conta aí por baixo. Isso eu já conversei com a Elaine, então eu posso revelar isso. Eu tive umas 30 namoradas. E sempre que o negócio começava a complicar, eu pulava para outra, né? Porque o que eu queria? Eu queria aqueles 3 meses, 6 meses, 9 meses, que é só aquele amor superficial, né? Que é a casca. Quando começava a entrar na profundidade, eu já não queria mais. Por quê? Porque dá trabalho. Porque você tem que mudar, né? Então, é isso. Mais algum comentário, pessoal? Então, Fred, só um breve comentário. Eu creio o seguinte, que quando um cidadão pretende contrair matrimônio com uma mulher, tá, ele tem que respeitar a família dessa mulher. E também seus antepassados. Isso a gente falando. É um compromisso que a gente firma, né, com tudo que está ao derredor dela inclusive, voltando a dizer, os seus antepassados, não é? Ninguém vem de geração espontânea. Eu ouvi uma vez uma colocação sobre
os matrimônios orientais e os matrimônios ocidentais, né? Aqui os indivíduos se conhecem, se apaixonam, trocam juras de amor e se casam. Aí, daí a pouco, descobrem que aquilo não era o que realmente eles queriam, que eles realmente não se entendiam e etc e tal. Agora, aqueles casamentos arranjados da Índia, Japão, até em Portugal, eu assisti um caso desse, de portugueses aqui do Brasil, que nós, inclusive, fomos padrinhos desse casamento arranjado. E que eu saiba, as pessoas estão convivendo. O que, que eles abordam? Que o que é melhor para o marido e para a mulher é o que os seus pais decidiram. Já desde a infância, um estava prometido ao outro. E o que eles falam é o seguinte: eles se conhecem, às vezes até no dia do casamento, e no exercício da convivência, o amor eflui e solidifica o casamento. Esse é o princípio que eles exemplificam do mundo lá oriental. Obrigado, meu irmão. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Os costumes evoluíram, né? E é que hoje nós vivemos tempos líquidos, né? As pessoas mudam muito de opinião, não foram preparadas, né, para o desgaste de um relacionamento, dos embates, das dificuldades, né? Então, as pessoas entram querendo, né, um comercial de margarina, um café da manhã com comercial de margarina, e veem que a realidade é difícil, né? Exige muito mais, né? E se fosse possível resumir, eu acredito que o casamento está ligado à palavra servir. Se você aprender a ser um bom servidor, se você aprender a ser feliz a partir do momento que você serve o outro, faz o outro feliz, você vai ser feliz também. Porque a felicidade não é o querer que o outro me satisfaça, né? E tudo nessa vida está relacionado a isso, porque eu quero a felicidade, né? Segundo o lema do cartão de crédito, a vida é agora. Então, eu quero ser feliz agora, eu quero o carro melhor agora, a casa melhor agora, a viagem dos sonhos, o casamento dos sonhos, né? E daí, quando a cortina do hedonismo cai, né? Porque vivemos numa sociedade hedonista, da busca suprema pelo prazer e para evitar a dor, né? Então, quando cai essa cortina, né, que eu não posso só mais buscar o prazer e a dor me confronta, e nós sabemos que, né, a dor moral, ela é ela é brutal, né? Ela te pega de jeito ali, te entorta, e se você não tiver valores, se você não tiver uma fé raciocinada como o espiritismo, que te explica que é por essas dificuldades que a gente cresce e por essas dificuldades que a gente está aqui encarnado, você joga a toalha, porque você fala, não vale a pena, eu não mereço isso, né? Então as pessoas falam, eu não mereço isso, eu não quero aquilo, porque o fulano é isso, porque a cicrana é isso, e daí as pessoas optam pelo caminho mais fácil. E é claro que melhor, né, o divórcio do que a agressão, né, o homicídio, como a gente vê tanto aí na mídia, né? Então, enquanto as pessoas não mudarem, né, ainda teremos
um grande nível de divórcios, né? Palavras finais? Quero Só comentar. Pode falar, Rubem, depois eu falo. prioridade é você. Tá bom, então. Não, eu queria fazer um breve comentário no sentido assim, ó, eu vejo que muitas pessoas acabam se casando na ilusão que vai mudar outra pessoa. Ah, eu vou casar, porque quando eu casar, acho que vai melhorar, eu vou conseguir ajudá-lo, mudá-lo, ou vice-versa, né? Eu vou casar para ajudá-la, para mudá-la. E aí que vê que não é assim, né? A gente pode mudar a gente pode servir de exemplo para o outro, mas se a gente entra, né, num casamento, num relacionamento com esse intuito, há grande chance de dar errado por conta disso, porque aí, né, você não sabe se o outro quer ser mudado. E aí você não tem o poder disso. E aí as coisas vão misturando, né? São duas pessoas diferentes, com história de vida diferente, com, né, o Fred falou que tem a questão de servir ao outro, eu acho também, e também assim, até que ponto eu cedo, até que ponto eu não concordo, mas eu vou fazer, né, por você. E aí depois o outro também no sentido que hora que o outro vai fazer por mim. E aí eu acho que vão vindo todas essas questões né, dando os conflitos, as brigas. E é isso. O que nós temos visto aí, os jovens estão inseguros em assumir um casamento, né? Efetivar um casamento e tal. Claro que essa instituição corre sério risco. Conheço o dono do cartório aqui, ele falou o que está havendo é uma explosão de contratos de união estável, né? O pessoal estão fugindo do casamento. Eu moro numa avenida, eu lembro que todo fim de semana era vários carros descendo, aquelas buzinaço. Eu não tenho mais visto isso. É estranho, né? Parece que. E outro, os nossos jovens não estão tendo. É, eles são bombardeados, né, pelos casamentos desarmônicos dos seus pais, né? Isso também gera uma insegurança, eu creio. Obrigado. Sem contar que hoje em dia, né, as pessoas saem mais tarde da casa de seus pais. Então, os casamentos também acabam sendo mais tardios, né? Ou então, hoje não tem todo o ritual de sempre, né? Antes se casava, tinha que se casar na igreja e tudo mais. E, e aí hoje eu vejo, assim, que as pessoas estão adiando, né? Não, mais para frente, quando eu estiver mais velha, eu vejo se eu vou casar, se eu vou ter alguém. E, e também no sentido de não ter mais, eu acho que, aquele valor, aquela disponibilidade, né? Acho que isso tem a ver com a sociedade de hoje, que é tudo passageiro, efêmero. Ah, eu vou casar, se não der certo, eu me separo. E eu acho que tem a diferença de antes, que antes eu acho que as pessoas tentavam mais, é, né? Não, tá dando errado aqui, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, para ficar juntos. Mas hoje parece que né, as pessoas não estão tendo mais assim disponibilidade mesmo para passar para os desafios. E eu acho que isso se estende para as outras relações também, não só, né, o matrimônio, a relação a dois, conjugal, mas em todas as nossas relações. Eu vejo isso na maternidade, que é um desafio diário também, é um outro serzinho para entrar aqui na rotina, um outro serzinho com o seu jeito, com seus costumes, e que também exige da gente. Né? Por exemplo, a gente vai ter amigos no trabalho, são relações que exigem da gente. Então, eu acho que muitas vezes acaba indo para esse caminho, assim, né? Uma
uma falta, talvez, assim, de disponibilidade para estar, né, nessas relações e fazer o possível, assim, para dar certo. Obrigado, Elaine. Foi muito enriquecedor, né, essa conversa, esse debate. E vamos então agora passar para as vibrações. Vamos nos ligar ao nosso médico de almas, o nosso supremo terapeuta, Jesus, pedindo que ele nos abençoe a todos, que estamos aqui reunidos em nome dele. E ele prometeu que aqui ele estaria, pela espiritualidade maior que está na casa de cada um de nós, desde há algum tempo, preparando com carinho o nosso ambiente doméstico, fazendo a limpeza, a asepsia deste ambiente, livrando-o dos miasmas, trazendo os espíritos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós. E vamos então, já que tanto recebemos, vamos procurar auxiliar com o pouco que temos, aqueles que mais precisam, os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, entre eles, aqueles que saíram da vida pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros, que eles possam receber as nossas vibrações, que eles possam sentir que estamos aqui e que estamos vibrando por todos eles. Vamos também vibrar pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com as ideias suicidas, que vão sendo sopradas pelos seus inimigos espirituais, chamados obsessores. Que esses irmãos que não perdoaram possam ser convencidos a deixar de lado seus propósitos de vingança, pois são os irmãos mais desgraçados, mais infelizes, aqueles que se dedicam a essas vinganças. Peçamos também a Jesus que ampare todas as pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas. E agora, peçamos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, pelos nossos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, moral, espiritual, lembrando que devemos saber pedir, que nem todas as nossas justas aspirações e desejos nos serão concedidos, pois muitos deles seriam para nós um retrocesso, seriam para nós uma oportunidade de queda. Assim, peçamos à espiritualidade maior que faça a triagem desses nossos pedidos e só conceda aqueles que forem para o nosso bem e daqueles que nos cercam. E que agora possamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, agora e sempre, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa
no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Camila e Rubem, preces. Oi, peraí, desculpa, estava travado. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite.